E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. A Binance oficialmente ela está no Brasil, ela já tem o seu CNPJ brasileiro e isso significa que ela vai passar a reportar todas as transações feitas dentro da exchange. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou explicar tudo para não ter dúvida aqui com você, porque tem muita coisa aqui para ser falada. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, porque aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráfico, sentimento, notícia, tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. Hoje mais tarde também eu vou dar continuidade na sequência de aulas que eu estou começando a postar sobre análise gráfica. Então hoje, 8 horas da noite, vai ter uma nova aula aqui no canal, ensinando sobre a importância da análise gráfica e também sobre os famosos candlesticks, que é o gráfico que a gente tanto analisa. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, e também deixar o like se você gosta desse conteúdo que eu produzo, se ele te ajuda de alguma forma aí, compartilha com alguém, né? Comenta aqui o que você está achando, porque isso fortalece o canal e está sempre motivando a gente a estar produzindo mais vídeos aí diários. Pessoal, vamos começar aqui com essa notícia que saiu ontem, né, na verdade antes de ontem, sobre a Binance virar sócia de uma empresa no Brasil e agora ela vai ter que reportar as operações dos usuários, né? Então a gente sabe aí, recapitulando, né, que em março o CZ, que é o Changpeng Zhao, ele teve no Brasil, ele inclusive teve lá em São Paulo com o Dória, ele foi numa conferência lá do Rio, né, do Bitcoin, e ele estava falando sobre a Binance de fato começar a vir para o Brasil, né? Então já tem uma empresa que chama B Fintech, que é uma empresa que ela já atuava no Brasil com o braço da Binance, né? Que é a empresa que a gente consegue depositar reais na corretora, consegue sacar direto na conta, você tem suporte das pessoas direto do Brasil. E quem fornecia isso era a Fintech. Isso porque o seu sócio fundador era o CZ. E como a empresa ela não estava juridicamente ligada à Binance, então em teoria, né, ela não tinha obrigação de cumprir com os regulamentos do Brasil, que são os reportes obrigatórios e coisa e tal. Mas com a Binance Holdings, né, que é a holding da Binance, ela agora está entrando de sócia dessa fintech, que é uma empresa que sim tem um CNPJ aqui no Brasil. A Binance ela sim vai ter que cumprir com todas as determinações nacionais sobre o mercado de criptomoedas, incluindo a instituição normativa, né, que é a IN 1888 da Receita Federal, que ela obriga as exchanges a reportarem todas as movimentações de seus usuários, tal como acontece nas exchanges nacionais, como a Mercado Bitcoin, como a Bitcoin Trade, como a Foxbit e as demais. E aí, de acordo com as declarações do CEO da Binance, ele afirmou que o Brasil é muito importante para nós, no caso para o pessoal da Binance, e que eles estão no momento de virada, né, no caso de um mercado não regulado para um mercado regulado, devido a toda essa entrada de usuários que o Bitcoin está tendo. E que é importante ter encontros presenciais para gerar confiança, né, tal como aconteceu lá com Dória. Além de que ele também afirmou que ele quer agir em plena conformidade com a regulação para fazer o mercado crescer de forma saudável. A Binance é a maior exchange do mundo, né, ela já concentra quase que 70% de todas as transações de criptomoedas, e ela vindo para o Brasil, ela vai atuar como se fosse uma exchange nacional. Então agora eu vou cortar a câmera aqui para mim, para a gente bater um papo sobre isso, o que isso pode representar. E de fato, ela vai passar, tudo que você operar lá dentro vai ser julgado para a Receita Federal de forma automática. Então muito cuidado para você que não reporta suas transações, que não declara seus tokens no imposto de renda, porque a partir do momento que a Binance entrou no Brasil, ela já tem a obrigação de estar fazendo isso. Antes, né, dela entrar, tudo aquilo ali não vai ser reportado, né? Então coisas, operações que você tinha, que você por um acaso não reportava, aí alguns meses atrás, elas não vão ser reportadas, mas a partir de agora que ela já tem o CNPJ, ela já é sócia da B Fintech, ela já tem que sim estar reportando tudo. Então muito cuidado para você que opera na Binance, principalmente por questão de imposto de renda e multas, né, que eu acho que é o principal fator aí que pega. E a principal questão é se vai acontecer como tá nos Estados Unidos, né, que lá tem a Binance.us, que ela tem usuários específicos para os Estados Unidos, ela tem uma liquidez diferente, única, né? E será que a gente vai ter uma Binance.br, que aí só vão ter usuários brasileiros e ela vai ser uma outra exchange com outra cara, não vão ter derivativos, coisa que não pode acontecer aqui.
Ou será que ela vai manter dentro da Binance.com com toda a liquidez ao redor do mundo? A única diferença seria a questão do reporte. Isso a gente ainda não sabe, né? Só o tempo para dizer para a gente, mas é algo para a gente ficar de olho, principalmente se criar uma nova Binance, né? Porque o principal motivo pelo qual eu, falando particularmente, estou na Binance é a liquidez, né? Como ela é responsável por 70% do volume de negociação aí de criptomoedas, para mim que faço trade, os meus pontos de suporte eles têm menos violinadas, né? Eu tomo menos stop, porque a Binance quem dita o preço. O order book que eu olho aqui é o da Binance, porque ele tem maior quantidade de tokens, liquidez e coisas do tipo. Então, caso a Binance ela vire unicamente brasileira, né? Crie um novo site da Binance só para o Brasil, eu não sei se eu vou continuar nela. Mas é algo que eu vou atualizando vocês aqui à medida que tivermos de fato novas notícias, né? Que eu acho que é algo que as pessoas não têm nem interesse em estar divulgando, né? Porque obviamente se eles divulgarem tudo vai ter uma fuga em massa dos usuários. Então pode ter certeza que eles têm um total interesse em estar mantendo isso da forma mais oculta possível, para na hora mesmo que lançar as pessoas ou vão ser obrigadas a ficar na Binance, ou então elas não vão ter tempo para tirar seus tokens das corretoras, da corretora de uma forma mais rápida. Então essa notícia eu vou estar deixando lá no Telegram para vocês estarem conferindo, como sempre. E vamos voltar para a nossa análise aqui do Order Book, né? O nosso gráfico de depth profundidade. Pessoal, a gente tá brincando nessa região aqui dos 39 e 40, já tem, acho que já vamos fazer quase que o terceiro dia aqui que a gente está brincando nesse range. E quanto mais tempo aqui a gente fica, mais base de preço a gente cria. Caso a queda continue, vão ter pessoas presas aqui nos 39, nos 40, assim como caso de fato seja um fundo, isso vai ser um suporte bastante forte, porque as pessoas vão ver que esse preço segura. Mas atualmente, né, a gente está com risco retorno muito mais favorável para estar atuando comprado do que vendido. Prova disso é que a gente já tem mais que o dobro de tokens aqui alocados para compra do que para venda, além das muralhas, né, tal como acontece aqui nos 39k, que não foi perdido até agora. Sem falar que quanto mais o preço cair, mais as pessoas elas vão ter interesse aí em estar comprando Bitcoin, utilizando pontos redondos, né, números psicológicos aí, tal como 38, 37, 500, 37. Quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar, uma vez que a nosso último topo, né, o nosso último ponto de resistência está lá nos 48, 47k, que é onde a gente tem muitos tokens alocados, olha só. 48, 48, 500, 50, principalmente 52, que nem está mostrando aqui, mas porque tem muita resistência aqui para baixo. E parece que os 44 e 45 tem gente querendo vender também, né? Então vamos ver um topo descendente nessa região, eu acho que estaria bem propício. Antes da gente passar aqui no Bitcoin, eu queria olhar o S&P 500, porque o mercado, ainda mais esses dias, né, o mercado cripto, ele está muito correlacionado com o S&P 500, né? E recapitulando, a gente tinha essa figura aqui de reversão, né, que é uma cunha descendente, a gente saiu da tendência de baixa, foi para a tendência de alta, subimos pra caramba, e agora a gente está fazendo um fundo ascendente no gráfico semanal. Enquanto esse fundo ascendente contra essa região de mínimas aqui dos 4.100 pontos tiver sendo formado, né, enquanto o mercado ele estiver caindo para formar esse fundo ascendente, a gente pode sim estar vendo o mercado cripto seguir pelo mesmo caminho. Tem notícias, inclusive análises aí de especialistas que acreditam que o pico da inflação já passou, né, e que de fato essa queda foi causada pelo aumento aí da inflação em fevereiro, e que isso sim poderia já estar estipulando esse fundo ascendente, né? Mas a gente só vai conseguir saber de fato quando o mercado reverter. Uma eventual reversão aqui no mercado tradicional poderia levar o mercado de criptomoedas aí para o mesmo lado. Então a gente está vendo uma correção mais acentuada no mercado cripto por causa da própria indecisão e medo do mercado tradicional. Isso faz com que os investidores, né, do mercado tradicional que investem no mercado de criptomoedas reduzam sua exposição. Nossa dominância, galera, ontem ela estava dando uma leve queda e hoje a gente segue dando uma leve queda, né? Ontem eu fiz a análise do fechando o dia, se você não viu, assiste logo depois desse vídeo, porque eu analisei uma série, sério gente, foi muito altcoin. Eu vou até abrir a lista aqui para mostrar para vocês, que eu acho que ela ainda tá aqui, das análises pedidas. Foram 18 moedas que eu analisei lá, que vocês pediram, muitas delas estão com oportunidade bacana. E isso porque a dominância ela está caindo, né? Então se a dominância está caindo, significa que o capital
do mundo de criptomoedas, ele está saindo do Bitcoin, que é a maior criptomoeda, e indo para as altcoins, né? E quando ele está indo para as altcoins, a gente tem uma injeção de capital e logo oportunidades de valorização, tal como a gente mostrou lá. Enquanto a gente estiver nessa pernada de baixa aqui no gráfico semanal, a gente pode sim estar vendo as altcoins às vezes performando melhor do que o Bitcoin, porque o capital está sim indo para elas. Nosso Bitcoin, vamos ver aqui que está acontecendo, né? Na verdade não está acontecendo, porque a gente está bem consolidado aqui já há algum tempo. Eu tracei ontem essa cunha ascendente aqui no vídeo de manhã, que está sendo bastante respeitada, né? A gente já teve aqui 3 toques na região de suporte e 5 toques aqui na região de contrário, né? 3 toques na região de resistência e 5 toques na região de suporte. E até agora a gente está com um inside bars, né? Provavelmente devido à rejeição desse suporte, né? Como que o ponto de suporte aqui está segurando. Isso porque os touros estão aproveitando essa base de preço para comprar, porque o risco retorno está extremamente favorável, né? Se esse inside bar aqui romper para baixo, eles vão tomar um stop aí de 1, 2%, e caso rompa para cima e a gente venha buscar por um topo descendente contra os 48k, tem perspectiva aí de 10, 15, quem sabe até 20% caso venhamos a buscar o topo do canal nessa pernada de alta. Então o risco retorno está extremamente favorável para se atuar comprado, por isso que as pessoas estão atuando comprado. Vou falar sobre o cenário chave desse inside bars aqui, mais nas considerações finais, principalmente quem está de fora e quer atuar e pegar esse trade aqui. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo para estar se atentando a essa dica. Mas a gente segue esticado, longe da região das médias, né? A gente pode sim estar vendo pelo menos uma correção aqui para fazer um topo descendente e voltar para a região das médias, que atualmente é a maior probabilidade depois de uma queda aí de mais de 15%, né? Quase 20% de queda. A gente tem a base da cunha que segura, mas lembrando, né, que isso tudo é um cenário de continuação de queda, né? Uma figura de continuação. Então a gente teve um movimento de baixa, estamos fazendo uma correção consolidada e podemos sim ver um eventual rompimento. Esse rompimento ele só vai ser invalidado caso de fato a gente supere os limites da cunha aí. Mas outro ponto também, né, que eu queria passar aqui para vocês é que o que está segurando, além da base da cunha, é o 618 de Fibonacci junto com essa região de alta negociação no VPVR. Eu falei isso bastante aqui e volto a reforçar como que os níveis de Fibonacci eles são importantes no mercado e seguram, né? Seguram porque as próprias pessoas veem ele como ponto de compra e isso torna eles como uma base de preço muito forte. Então agora a gente tem vários setups aqui sendo acionados, né? A gente tem sobrevendas múltiplas aqui no gráfico de 4 horas, inclusive eu acho que com divergências, olha só, a gente tem divergência aqui, até um padrão de equilíbrio que seria o inside bars, né? Mas esse fundo aqui caindo e esse fundo aqui subindo é uma divergência de alta aqui no gráfico de 4 horas, sobrevendas múltiplas. Aqui no gráfico diário, a gente respeitando o 618, respeitando a base da cunha, estando com um risco e retorno favorável para se estar atuando comprado. Isso faz com que tenham mais pessoas querendo comprar. Mas nem tudo são flores, né? E a gente consegue ver que o nosso sentimento do mercado, mesmo tendo dado uma melhoradinha, né? A gente deu uma queda aí no nosso long short ratio, a gente ainda segue alto. A gente tem 2,66 compradores para cada vendedor. E eu acredito que caso o mercado ele continue bem consolidado aqui e o long short ratio ele diminua, né? Ou seja, entre mais pessoas shortando o Bitcoin, acreditando no rompimento dessa cunha ascendente, a maior probabilidade é que esse cenário não aconteça e que a gente possa ver um eventual repique. Então, para quem está querendo atuar comprado no Bitcoin, quem está querendo que o Bitcoin dê uma subida aí nos próximos dias, vai querer ver o nosso long short ratio cair para estar tendo mais confiança de operar o cenário do inside bars que eu vou estar passando no final do vídeo. Enquanto isso, nosso Open Interest sem grande novidade, né? Ele também segue bem consolidado aqui. Ele não está nem seguindo uma tendência igual aqui que a gente viu que ele estava caindo, né? Ou seja, contratos sendo fechados e nem subindo com contratos sendo abertos. Ele está bem paradão. E a outra coisa que a gente vai ficar de olho é as liquidações que a gente teve no nosso último flush de liquidações aqui nessa base próximo aos 40 e 39, tem muita gente que está presa aqui e talvez justamente por isso, né,
isso está reforçando que esse ponto ele está difícil de passar. Como teve muita liquidação, teve muita instituição acumulando nesse ponto e consequentemente, né, se as instituições agora elas estão compradas, agora elas compraram, elas têm muito mais interesse de jogar o mercado para cima para estar distribuindo esse capital que elas compraram. Óbvio, se o mercado continuar caindo e liquidando gente, eles vão ter capital de sobra para estar comprando ainda mais para quando as pessoas estiverem apostando na baixa, elas jogarem o mercado para cima, liquidar toda essa galera e estar distribuindo das posições que elas tomaram ao longo dessa queda. Então o sentimento do mercado é isso, né? Enquanto o mercado ele mantiver consolidado e a gente vê uma queda no nosso long short rate, significa que podem ter pessoas entrando vendidas para tentando pegar esse rompimento e eventualmente, né, um movimento contrário poderia reforçar um movimento de alta aí do mercado. Considerações finais, nosso cenário chave é essa cunha e especificamente falando esse inside bars, né, que fechou ontem e que está em formação hoje. Caso a gente se mantenha dentro desse range dessa candle, né, e feche aqui, aumenta ainda mais a probabilidade de acumular e um eventual rompimento com bastante volume, né? Enquanto a gente criar bases de preço aqui, as pessoas vão utilizar como ponto de stop para um eventual rompimento, e também isso também vale para os vendedores, né? Para um rompimento aqui dessa cunha. E o sentimento, né, mesmo tendo muita gente comprada, pode ser que ele indique um rompimento ascendente. Uma coisa que eu tô de olho, né, é que esse inside bars ele resulta num padrão de equilíbrio aqui nos gráficos menores e dá para ver que o rompimento desse padrão ele está bem eminente, galera. A gente consegue traçar através desses limites aqui uma coisa mais ou menos assim, dessa forma, deixa eu ver. Acho que talvez até vai um triângulo descendente, tá? Eu acho que o triângulo descendente cai até melhor do que um padrão de equilíbrio. E eu acho que quem está acreditando no rompimento ascendente tem que comprar a próxima base desse triângulo para caso a gente rompa aqui e venha buscar pelo topo descendente no diário, de fato a gente consiga ter uma valorização ainda mais fácil ao risco retorno favorável, né, depois dessa queda grande. E quem está acreditando no rompimento dessa figura tem que armar posições próximos a essa região de topo, né? Às vezes usar acima dos 41k como stop, mas muito cuidado porque o mercado ele já está muito esticado, né? As pessoas aí, elas já tomaram posição, deixa eu voltar aqui para voltar toda aquela figura que estava aqui antes, aqui dessa forma aqui. As pessoas que tinham que vender, elas venderam aqui próximos a esse topo, né? Então é aqui que está a nossa base de preço, ninguém vai querer vender aqui, sendo que o lugar mais saudável para o stop seria de fato aqui em cima. Isso talvez pesa para a gente estar vendo sim um rompimento ascendente desses inside bars, para eventualmente estar vendo um topo descendente aqui contra a região dos 48 e dos 47 mil dólares. E tudo isso, né, face ao mercado internacional corrigindo, que se ele continuar corrigindo a gente pode sim ver mais queda no mercado cripto, mas também, né, sobre as tensões na Rússia, sobre a questão da inflação que eu comentei com vocês e o próprio lockdown que aconteceu lá em Xangai, que resultou no começo dessa queda toda. Então o vídeo de hoje foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, deixa o like, me fala aí o que você achou desse vídeo, críticas, dúvidas, sugestões. Aqui eu posto conteúdo diário assim, dessa forma. Não esquece de compartilhar, me seguir nas redes sociais e mais tarde tem a nossa videoaula de análise gráfica. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente quarta-feira e falou, até mais tarde.